O deserto é um lugar misterioso e belo, mas também perigoso. As areias do deserto chegam a engolir as cidades, cobrindo os grandes templos construídos pelas antigas potências, mas também as protegem contra a devastação do tempo, o que é muito agradável para os arqueólogos. Olá a todos! Os paleontólogos também adoram o deserto. Isto porque na areia você encontra não só estruturas misteriosas feitas por mãos humanas, mas também os restos de todo tipo de criaturas raras. Senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso canal. Como você já deve ter adivinhado, gostaríamos de compartilhar com vocês algumas de nossas descobertas surpreendentes no deserto. Então, vamos começar! O corpo de um misterioso canguru com chifres. O deserto de Nullarbor, na costa sul da Austrália, é uma vasta planície, plana e semelhante a uma mesa. O nome Nullarbor vem do latim nullus, que significa zero ou nada, e arbor, que significa árvore. O povo aborígene chama esta área de Oondiri, que significa sem água. Nullarbor é também o maior monólito de calcário do mundo. Geologicamente falando, Nullarbor é literalmente uma rocha, cobrindo uma área de cerca de 200 mil quilômetros quadrados. Foi aqui em 2002 que os cientistas australianos descobriram os restos de um canguru estranho, que antes era desconhecido pela ciência. O exame do crânio revelou que o canguru tinha chifres. As razões de uma evolução tão estranha são difíceis de explicar pelos conceitos acadêmicos convencionais. A explicação plausível é que estes cangurus desconhecidos, que já estavam extintos muito antes da descoberta dos fósseis, evoluíram projeções na testa que protegiam seus olhos da areia e do calor do deserto. Da mesma forma, os humanos mongoloides passaram milhares de anos desenvolvendo a dobra epicântica e formas únicas de olhos. Stuart Giant. Em 26 de junho de 1998, o piloto Trek Smith estava realizando um voo charter entre duas cidades australianas, Mallee e Coober Pedy. De repente, ele notou algo estranho no chão abaixo. Era uma enorme pintura de um homem aborígene australiano jogando um bumerangue. Este desenho, conhecido como Marree Man, só pôde ser visto de altíssimas altitudes. Este é um dos maiores geoglifos do mundo. Pouco depois da descoberta deste deserto, o governo australiano a protegeu como um patrimônio cultural. A origem desse geoglifo é desconhecida. Este é obviamente um trabalho recente, pintado entre 12 e 27 de junho de 1998, quando antes não havia pinturas nesta área desértica. Quem será o autor desta obra? Ainda não temos resposta para esta pergunta. A misteriosa placa de cobre. Em 20 de março de 1953, 2 pergaminhos raros foram descobertos em uma das famosas cavernas de Qumran. Os pergaminhos não eram feitos de papiro ou pele de carneiro, mas de cobre. A condição era tão ruim que os estudiosos tiveram que projetar máquinas complexas para descobrir e decifrar os pergaminhos de cobre. E o conteúdo do artigo surpreendeu a todos. A maioria dos pergaminhos continha descrições de tesouros e seus esconderijos. No entanto, este artefato, como outros pergaminhos Qumran, era muito provavelmente propriedade dos essênios, um pequeno culto que existiu na Palestina há 2000 anos. E onde eles conseguiram tais tesouros para rivalizar com os imperadores romanos e os príncipes do Oriente? E por que escreveu no material tão raro? Em conexão com estes mistérios, há também outro mistério. Cada centímetro da Palestina foi desenterrado por arqueólogos, mas ninguém conseguiu encontrar nada parecido com o tesouro que se diz ter sido armazenado nos lugares indicados nos pergaminhos de cobre. Porque o autor do pergaminho mentiu. Ou alguém desenterrou o tesouro e o interceptou. Tudo permanece um mistério. Adoraríamos ouvir suas hipóteses na seção de comentários. Ovos alienígenas. Em 2013, a moradora de Arizona, Geraldina Vargas, estava dando um passeio no deserto com seu marido, quando de repente descobriram algo surpreendente. Era um grande número de esferas aquosas, pegajosas e roxas.
Não se sabe por que esta esfera apareceu aqui. Imagens e vídeos desta incrível descoberta espalhados rapidamente pela internet. Várias hipóteses foram apresentadas para explicar sua origem. As hipóteses mais originais foram, naturalmente, apresentadas por pesquisadores de OVNIs, em inglês Unidentified Flying Object, ou UFO. São as únicas pessoas que pensam que esta esfera misteriosa é um ovo de um alienígena. Mas, a julgar pelo fato de nenhuma hordas alienígenas ter saído da esfera nos 8 anos desde sua descoberta, esta hipótese deve ter sido errada. Os estudiosos locais deram uma explicação mais adequada. De acordo com suas hipóteses, as esferas podem ser fungos semelhantes à geleia ou moldes estranhos. Mas como este fungo cresceu no meio do deserto? Há 2 outras hipóteses dos céticos. De acordo com eles, as esferas são esferas especiais usadas para umedecer plantas ou desinfetantes usados em banheiros de aviões. Embora estas hipóteses pareçam ser as mais plausíveis, ainda não se sabe por que um número tão grande de contas ou cápsulas desinfetantes foi encontrado no local onde foram encontradas. Círculo de Fadas. O deserto do Namibe, na costa sudoeste da África, é um lugar maravilhoso para se visitar. O deserto foi descoberto por exploradores portugueses no século XV e a exploração profunda começou durante o período colonial. Mas o Namibe está ainda envolto em mistério, e um desses mistérios é o Círculo de Fadas. Este é um círculo de poucos metros de diâmetro sem vegetação. São frequentemente habitadas por formigas brancas, e alguns estudiosos atribuíram o aparecimento de Círculo de Fadas à sua atividade. Entretanto, esta hipótese foi agora rejeitada e ficou provado que as formigas brancas não formam círculo, anel de fadas, mas simplesmente as habitam. A única teoria atualmente defendida pela maioria dos estudiosos sobre o aparecimento de círculo de fadas é que eles são causados por um mecanismo complexo pelo qual a vegetação local suprime seu próprio crescimento no ambiente áspero, extremamente seco e pobre em umidade do deserto. No entanto, atualmente não está claro como exatamente isto está progredindo. Durante muitos anos pensou-se que círculo de fadas só existiam no deserto do Namibe, mas foram recentemente descobertos na Austrália. Entretanto, eles não são tão numerosos na Austrália e talvez o mecanismo de sua ocorrência seja bem diferente. O terrível segredo da Costa do Esqueleto. Há um lugar no deserto do Namibe que dá pelo temido nome de Costa do Esqueleto, Skeleton Coast. Esta costa se estende da cidade de Swakopmund, em direção ao norte até a foz do rio Cunene, em território angolano. Há muito tempo foram encontrados destroços de navios naufragados na Costa do Esqueleto. A navegação aqui é muito difícil, mesmo com os equipamentos mais modernos. Os mares ao redor da costa são agitados, com tempestades constantes e correntes fortes, jogando os barcos ao redor como pedaços de madeira. Além disso, a neblina e a grande quantidade de rochas sob a água tornam o ambiente de navegação ainda pior. Mesmo que as pessoas no barco conseguissem resistir à tempestade e chegar à costa, é duvidoso que sobrevivessem, pois o clima rigoroso do deserto do Namibe é bastante hostil para os humanos. É a partir desses milhares de vidas perdidas que a área é conhecida como a Costa dos Esqueletos. Mas a Costa do Esqueleto é também um lar de mistérios mais benignos. Um deles é, por exemplo, que até muito recentemente os elefantes habitavam o deserto. Falou-se muito sobre isso, mas os estudiosos não acreditaram na história. Como pode esta enorme criatura, que precisa de tanta forragem, sobreviver no deserto quase árido? No entanto, os renomados cineastas Diz e Gianni Barlett localizaram as misteriosas estátuas e conseguiram contar a história de suas difíceis vidas na costa da Namíbia. Bem, este vídeo está chegando ao fim. Obrigado por assistir até o final. Esperamos que tenha gostado. Por favor, inscreva-se em nosso canal, dê um like e divulgue este vídeo nas mídias sociais. E não se esqueça de ativar o sino para ter certeza de não perder o próximo vídeo. Estaremos de volta com muitos outros vídeos interessantes. Até logo por enquanto. Nos veremos em breve. Tchau!